No último vídeo aqui do canal, a gente conversou sobre coisas que as bookheads acabaram normalizando nesse nicho da literatura e que, na verdade, não são tão normais, tão naturais assim. Nesse vídeo, eu comento com vocês sobre essa nossa necessidade de transformar toda a experiência de leitura em algum tipo de conteúdo. Esse nosso desejo que parece quase incontrolável de postar para o outro que a gente está lendo, de compartilhar uma foto em que a gente aparece com o livro, de compartilhar um trecho do livro nos stories, de fazer algum tipo de vídeo em que você apareça folheando páginas de um livro. E a partir desse vídeo e dos comentários que eu recebi de vocês aqui no YouTube, eu fiquei me questionando por que será que acontece isso? Por que a gente sente esse desejo de mostrar para o outro que a gente está lendo? Justamente a leitura que sempre foi um exercício tão íntimo, tão reservado, por que a gente trouxe essa atividade de leitura para o espetáculo que é a nossa vida para o outro? Você por acaso já parou para pensar sobre isso? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre por aqui falando de livros. Deixe também o seu like. E eu poderia aqui fazer um apanhado histórico desde a antiguidade para a gente conversar um pouco sobre o papel dos livros e da leitura na vida do ser humano. Mas eu quero ser muito pontual e para isso eu vou fazer um recorte mais próximo da gente, mais próximo da nossa realidade. E a partir desse recorte a gente vai trazer para a nossa realidade das redes sociais. Então, para isso, vamos lembrar que historicamente os livros e a leitura sempre foram associados à ideia da busca do conhecimento. E conhecimento sempre foi a possibilidade de ter poder e controle. Livros e leitura, inclusive, durante muito tempo na história, foram acessíveis apenas para a elite da sociedade, apenas para aquelas pessoas que tinham tanto a possibilidade de acesso ao livro físico, quanto também aqueles espaços em que as pessoas se encontravam para discutir ideias. E para te ajudar a visualizar melhor o que eu estou te dizendo, eu trouxe uma tela de 1812, em que a gente consegue ver o Salão de Madame Bovary em 1755. Essa senhora era uma senhora britânica, que ela era parte da alta sociedade, mas ela organizava uma espécie de clube do livro, uma espécie de grupo de leitura. Nessa tela você tem uma representação muito clara desses salões britânicos, dessas casas de chás, desses espaços em que os membros da elite se encontravam para ler, debater e discutir ideias. A grande questão da Madame Bovary é que o clube de leitura que ela organizava era um clube muito seleto, era formado por apenas intelectuais, eram pessoas que precisavam ser convidadas para participarem desse clube, para terem acesso a esse ambiente muito restrito, muito respeitado, em que se eram discutidas as grandes ideias daquela época. Para vocês terem ideia, uma dessas pessoas que participavam desse clube de leitura da Madame era o Rousseau. Ele inclusive aparece nessa tela que eu estou te mostrando. Mas talvez essa realidade da Madame Bovary seja ainda distante para você. Por isso eu vou trazer a gente um pouco mais para perto para comentar sobre um autor que muito provavelmente você já conhece, já deve ter lido, que é o Dostoiévski. O Dostoiévski, ele fazia parte de um grupo também muito seleto de intelectuais, chamado Inteligência, que era formado por escritores, editores, professores, acadêmicos, pessoas que eram consideradas muito bem educadas academicamente, pessoas que tinham acesso ao conhecimento. Essas pessoas também se encontravam para discutir ideias, para discutir livros, publicações. Então perceba que em diversos momentos da história a gente tem livros e leituras muito relacionados ao conhecimento, à inteligência, ao poder e, sobretudo, à possibilidade de mudança.
porque é justamente esses grandes encontros de intelectuais que promovem as discussões das ideias das suas épocas, que fomentaram os movimentos revolucionários que geraram mudanças em seus países. Mas vamos sair da época de Dostoiévski e voltar para a nossa realidade, agora na nossa época das redes sociais. Com as redes sociais, a gente não precisa mais desses espaços privados para que as ideias sejam discutidas. Essas ideias, essas interpretações de textos, essas reflexões com base na literatura não precisam mais ser realizadas em espaços privados, em que você precisa ter acesso a um grupo muito restrito de pessoas, em que você precisa ser considerado um grande intelectual. Com as redes sociais, literalmente qualquer pessoa pode apresentar ao outro as suas ideias, a sua interpretação, a sua visão de mundo, a sua visão daquele livro. E isso mudou tudo. E mudou tudo porque ficou muito mais fácil da gente discutir as informações que a gente tem acesso nos livros. A possibilidade de conhecimento é muito maior, muito mais acessível, mas também a forma que a gente produz conteúdo com base nesses livros foi bastante alterada. E aqui eu preciso falar especificamente do TikTok e do nicho dentro do TikTok que produz conteúdo sobre livros, que é conhecido na nossa bolha como BookTok. Com o BookTok, principalmente ali no período da pandemia, a nossa produção de conteúdo foi muito modificada. E aqui eu vou fazer um parêntese para dizer que eu uso a palavra nossa porque faço parte desse grupo de pessoas que produzem conteúdo sobre livros, mas nunca baixei o TikTok porque me considero velha demais para aquele aplicativo. De qualquer forma, é inquestionável que o TikTok promoveu uma mudança muito grande na forma que a gente produz conteúdo, na forma que se consome conteúdo e principalmente na nossa experiência de leitura. Por quê? Porque o TikTok é um aplicativo de vídeos curtos. Então, mesmo esses vídeos que falavam de livros, quando tinham muitas visualizações, quando tinham muito engajamento, esses vídeos falavam de livros de forma superficial. Esses vídeos traziam reações à sinopse de livro, esses vídeos traziam reações a trechos picantes de alguns livros. Então a gente começou a perceber que para fazer vídeos curtos sobre livros, a gente não precisa necessariamente ler o livro. E aí você tem diversas opções. Você pode vir aqui no YouTube, assistir um outro produtor de conteúdo que faça um vídeo longo explicando sobre o livro, detalhando o livro e com base nisso você produzir o seu vídeo curto sobre aquele livro. Você pode assistir a adaptação e fazer um vídeo falando sobre o livro, o que inclusive já aconteceu nas nossas bookreads. Você pode folhear o livro até encontrar um trecho do livro que seja picante o suficiente para chamar a atenção da pessoa que vai ver o seu vídeo e você fazer um vídeo curto só reagindo àquele trecho. Então percebe? Para vídeos curtos, para viralizar nessas redes, você não precisa ter o desgaste da leitura. Você precisa apenas ter 10 minutos de pesquisa para encontrar algo que seja chamativo o suficiente para gerar views e engajamento. E se agora você tem a fórmula mágica para produzir conteúdos curtos sobre livros, sem precisar necessariamente ter lido esses livros, mas mesmo assim ter muitas visualizações, curtidas, comentários, porque você vai perder o seu tempo para se dedicar realmente à leitura desses livros. Percebe? Um ponto que eu quero que você entenda é que hoje, na nossa geração das redes sociais, produzir conteúdo sobre livros ou postar fotos com livros, mostrar para o outro que teoricamente você está lendo, não significa necessariamente que você leu esses livros. E isso é muito mais comum do que você imagina. Mas a grande questão é por quê? Por que livros? Por que associar a sua imagem a livros?
E eu consigo imaginar alguns motivos para isso. E é aqui que eu faço um gancho com aquilo que a gente começou a conversar nesse vídeo. O primeiro motivo é porque livros e leitura continuam sendo associados à ideia de conhecimento, de inteligência e de poder. É como se compartilhar com o outro que você está lendo, que você gosta de ler, que você gosta de livros, acrescentasse uma camada a mais na sua personalidade. É como se isso atribuísse um selo à sua personalidade de uma pessoa culta, de uma pessoa intelectual. E a gente quer que o outro nos admire. A gente quer que o outro ache que a gente tem uma inteligência acima da média. O nosso ego pede que a gente mostre ao outro que a gente tem esse conhecimento que ele não tem. Então, quando a gente mostra para o outro que a gente está lendo, que a gente está com o nosso livro, a gente quer despertar no outro esse pensamento de que a gente é interessante. Pessoas que leem são pessoas boas de conversar, são pessoas que podem falar sobre qualquer coisa, são pessoas articuladas, são pessoas geralmente bem posicionadas. Então, quando a gente mostra para o outro que a gente está associando a nossa imagem ao livro, a gente quer que o outro nos enxergue dessa forma. E aqui eu poderia trazer diversos exemplos que eu já ouvi ao meu redor, mas eu vou compartilhar com você o último exemplo que eu ouvi muito recentemente de uma amiga que estava viajando com um casal. Essa pessoa do casal compartilha nas redes sociais algum conteúdo relacionado à sua profissão, não dentro da literatura, e ela, durante um passeio, tirou um livro, ajustou o cenário, a iluminação perfeita e pediu para que uma foto fosse tirada, e ela postou como se naquele momento ela estivesse lendo. O objetivo aqui é muito claro: fazer com que as pessoas relacionem aquela profissional a um universo de cultura, de inteligência, de busca de conhecimento. Quando você associa sua imagem à literatura, é isso que você espera da sua audiência. Não por acaso existe a construção do arquétipo do sábio, que é muito utilizado em diversos perfis nas redes sociais para despertar na audiência essa impressão, essa sensação de que você é uma pessoa muito intelectualizada. E quando você demonstra esse conhecimento, as pessoas te colocam numa posição um pouco mais acima, uma posição de poder e de uma suposta credibilidade. Então, associar a sua imagem à leitura, aos livros, faz com que quase automaticamente, na visão do outro, você seja uma pessoa mais confiável. Mas aí tem uma outra questão nessa equação que, para mim, é a fundamental. Livros e leituras hoje em dia, para mim, representam o luxo do tempo que você dedica a si mesmo. Tempo que hoje, na nossa geração, é o bem mais precioso. Nessa nossa geração que vive ansiosa, que vive se cobrando para ser produtiva, que está eternamente em movimento, aquela pessoa que consegue separar um tempo do seu dia para fazer uma leitura, sem necessariamente precisar cumprir metas, tem o privilégio de poder dizer que ela não cede o seu poder de concentração e o seu foco para as redes sociais. Então, quando a gente posta uma foto lendo, a gente posta uma foto com um livro para o outro, a gente deseja também que o outro perceba que a gente busca uma realidade fora dos algoritmos. A gente espera que o outro entenda com aquela foto que a gente tem uma vida um pouco mais equilibrada, que a gente não cedeu completamente ao mundo digital e que a gente ainda consegue estar conectado com a gente mesmo. Quem tem o luxo de poder dizer isso hoje em dia? Quem tem o privilégio de poder dizer que consegue viver um momento pleno, completo consigo mesmo,
sem algoritmos, sem redes sociais, sem nenhum tipo de tecnologia, apenas com a quantidade de páginas na mão e se sentir completamente realizado. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, e é justamente por isso que os livros continuam sendo grandes símbolos de status. Eu quero saber qual a sua opinião sobre esse assunto, qual o seu motivo pessoal para compartilhar nas redes sociais as suas experiências de leitura. Então deixa aqui nos comentários para a gente continuar conversando sobre isso, porque eu sei sim que cada pessoa tem um motivo muito específico e por isso eu vou te contar o meu motivo. O meu grande objetivo nas redes sociais é facilitar os livros para você, é fazer com que você venha para a literatura. Esse é o meu objetivo. E todo esse vídeo aqui é sobre um desejo que existe de mostrar para o outro quando aquilo não é natural. Então, se você posta a sua foto, se você fala sobre as suas leituras, porque a leitura efetivamente faz parte da sua vida, faça o favor de desconsiderar tudo aquilo que a gente conversou até agora, porque esse vídeo com certeza não é para você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu te peço novamente para deixar o seu like e eu te espero, claro, no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!